Então, dando continuidade ao nosso conteúdo de epidemiologia, algumas questões vocês serão a vida inteira da profissão de vocês bombardeados, né? Se o que a pessoa está tendo, ela é uma normalidade ou ela tem uma anormalidade com relação à saúde e doença. Eu vou explicar com o meu exemplo. O que seria a normalidade? Eu perfurar o fêmur, perfurar a tíbia e passar o tendão por estes dois orifícios e usar um parafuso de titânio para prender o tendão nestes dois ossos. Então, isso é a normalidade do procedimento. O que foi a anormalidade? Aquilo que foi feito de forma esperada. Então, determinadas condutas que vocês vierem a proceder com o paciente, vocês vão esperar certas características clínicas por parte do paciente. Por exemplo, tratamento. Qual é uma normalidade esperada de um paciente em tratamento, por exemplo, com um determinado antibiótico? Dentro do esperado, espera-se que o paciente tenha algum efeito colateral em relação ao uso da droga, mas que no final do tratamento ele tenha a sua cura clínica, que eu não gosto muito desse termo cura clínica. Cura é cura, né? A gente não pode dividir uma cura parcial de uma cura total, ou se tem a cura ou não. Mas vamos entender esse conceito de cura clínica como aquilo que você espera que tenha acontecido ao paciente. O que é a normalidade? Seria os efeitos raros ou os efeitos pouco descritos na literatura com relação àquele tratamento. Um exemplo anormal seria o paciente vir a óbito usando um determinado tipo de medicamento. A frequência está relacionado com a quantidade, é o quantitativo, ou seja, é o quanto isso aparece, ou seja, quanto que a clínica daquela doença surge dentro de uma população. É aí que esses dois conceitos de incidência e de prevalência têm que fazer parte do vocabulário de vocês, sendo a prevalência os casos antigos em um período de tempo e a incidência, os casos novos, também em um intervalo de tempo futuro. Então, hoje, dia 6, por exemplo, de maio, ou no dia 6 de junho, pegando o intervalo 6 de maio, 6 de junho. Nesse período, quantos casos novos de gripe surgirão? Esses casos são a incidência. Mas, se vocês estiverem trabalhando com uma base de dados já notificada, todos aqueles casos que aconteceram até o dia 6 de maio são a prevalência, tá? Então, esses valores eles podem oscilar, sendo que a prevalência ela sempre será maior do que a incidência, porque a prevalência ela pega todos os casos no passado dentro de um espectro de tempo maior do que a incidência. Nas questões clínicas, vocês têm que responder a causa e o risco, tá? E vocês só conseguem responder isso quando vocês dominarem uma doença. Qual a causa ou quais os fatores de risco para determinada patologia, tá? Muitas vezes, vocês podem encerrar a discussão dizendo que a causa para determinada doença é genética. Então, basta o indivíduo nascer com determinada mutação, seja ela somática ou estrutural, que ele vai ter a doença. Questões que vocês respondem. Quais os diagnósticos possíveis? Quais os prognósticos? Ou seja, com base na doença, qual a condição daquele paciente? E quando eu pergunto a condição,
é com relação ao tratamento. Esse paciente ele vai ter uma cura favorável ou ele vai passar por um tratamento para a vida toda. Então, hipertensão arterial e diabetes são doenças crônicas, são doenças degenerativas. Qual é o prognóstico de um paciente com diabetes? Qual é o prognóstico de um paciente com hipertensão arterial? Tudo isso depende de uma classe de fatores. O estilo de vida, prática de atividade física, sedentarismo e por aí vai. A prevenção. Quais são as mudanças de hábitos que favorecem a prevenção de determinada doença? Há ou não tratamento? Tá? Então, as doenças elas se resumem nestes 7 pontos. Tá? E quando vocês chegarem no 12º período, vocês terão um arsenal de doenças decoradas ou entendidas ou vividas por vocês que vai ajudar vocês na resposta destas questões. E fica a dica para vocês. Quando vocês estiverem fazendo uma prova onde vocês têm que relacionar uma doença, tentem fazer um mapa mental de todas essas variáveis. Tentem comparar sintomatologia das doenças, que vocês vão conseguir facilmente relacionar essa epidemiologia clínica. Então, a clínica é o dia a dia de vocês. Então, o dia a dia de vocês vai ser essa epidemiologia clínica. Tá? Então, não se enganem, porque ela vai fazer parte, mesmo que involuntária, da vida de vocês. Porque vocês sempre vão trabalhar com número. Vocês sempre vão trabalhar com pacientes. E vocês vão ter o viés. Tá? E o viés, ele sempre, para vocês, é o viés clínico. Tá? Muito bem. Então, a gente pode responder com esse quadro. Né? O tipo de pergunta, que é o que eu tenho, e qual é a causa da minha doença. Então, isso é causa e risco. E a gente responde com o estudo de caso-controle, com o estudo de corte e a meta-análise. Ou seja, para cada tipo de pergunta que vocês vierem a fazer, quando vocês procurarem um professor para orientar trabalho de iniciação científica de vocês, a abordagem de vocês vai estar baseada no tipo de estudo. De que forma a doença vai afetar a minha saúde? Nós estamos falando de frequência, para aí o coorte transversal. Quais os exames necessários? Qual a abordagem que vocês vão usar? O diagnóstico. E aqui no diagnóstico vocês têm o estudo transversal de validade e confiabilidade. Como a doença pode ser tratada? Então, nós temos a abordagem clínica de tratamento. E aqui nós fazemos o ensaio clínico. O ensaio clínico, tá, gente? Ele é muito complexo, tá bom? Só para vocês começarem a entender, só para vocês começarem a entender o tratamento, e aí eu deixo aberto vocês no microfone para responder. De que forma que nós... Vamos começar do mais fácil. De que forma que a gente faz vacina hoje? Se alguém puder me responder essa pergunta. Vacina. Como que a gente pode produzir vacina? Pode ser pela proteína do vírus, né? A cápsula viral dele pode ser um proteína. Que vírus mais? inativo. Vírus inativo. Que mais? Alguém arrisca um palpite? Temos o inativo e temos o atenuado. Qual que é a diferença dos dois? Vamos usar um simbolismo, tá? Vivo e morto. Um está vivo, mas enfraquecido, de forma que o seu sistema imune consegue produzir uma resposta de até certo ponto duradoura, tá? De até certo ponto duradoura, tá? Existem vacinas que não, e aí você precisa tomar
doses de reforço em períodos de tempo, ano em ano, 10 em 10 anos, enfim. A vacina para gripe, embora ela seja feita com micro-organismo enfraquecido, em boa parte do globo é feita assim, a gente precisa tomar ela de ano em ano porque o vírus da gripe, como ele é altamente patogênico, ele tem a capacidade de sofrer mais mutação, porque ele infecta muito mais pessoas muito mais rapidamente. Tá? Então, isso é uma questão, vamos dizer assim, objetiva da questão. Só que produzir vacina é muito demorado. Eu não estou relacionando custo, não. Estou relacionando tempo. Por quê? A gente precisa pegar o micro-organismo. Nós precisamos purificar esses micro-organismos. E por que eu falo purificar? Porque a gente tem a falsa ideia de que vírus só infecta ser humano, que bactéria só infecta outros organismos. Não, gente. Bactéria infecta bactéria, vírus infecta bactéria infecta ser humano, vírus infecta ser humano. Então nós precisamos tirar daquele organismo tudo aquilo que porventura venha a afetar o metabolismo daquele agente causal. Isso demora mais ou menos uns 5 anos. Com base nisso, a gente precisa produzir culturas puras daquilo e testar aquelas culturas puras em modelos de laboratório. Isso já vão mais uns 5 anos em média. Para só depois nós começarmos os ensaios clínicos, e aí entra o tipo de estudo clínico, em que nós lançamos um edital público, primeiro para a Anvisa, Ministério da Saúde, para validar aquela substância, para só depois a gente começar a testar naquilo que nós vamos chamar de cobaias humanas. Primeiro num grupo pequeno, depois num grupo maior, e na quarta fase a gente coloca na população, para a população receber essa substância. Mas eu tenho que garantir que a primeira fase, que é a fase mais a nível celular, ela não vai provocar nenhuma alteração no status do indivíduo, não vai agravar a doença e, muito pelo contrário, não tem efeito citotóxico e nem cancerígeno. Para só depois a gente começar nos ensaios 2 e 3, que é com população, para o 4 e numa população maior. Isso vai em média uns 15 anos. Só que hoje nós fazemos vacina usando a tecnologia do DNA recombinante. Aquilo que nós conhecemos como vacinologia reversa. Hoje, no mundo, e aí vocês estão em casa, vocês estão mais confortados, mais confortáveis aí no ambiente de vocês, vocês podem dar um Google e digitar as seguintes palavras: GenBank, gen de gene, bank de banco. Vocês vão ter acesso a uma plataforma onde qualquer informação genética de qualquer organismo vivo do mundo e qualquer variável gênica desse organismo é depositada lá. E o que a pesquisa faz hoje? Faz literalmente o download daquele sequenciamento genético, ou seja, as letrinhas adenina, citosina, guanina, timina, usando software de computador, então a gente não está falando de algoritmo, de inteligência artificial. Ele consegue extrair dali o que ele precisa como objetivo final, que é produzir uma terapia, um tratamento ou uma cura para uma doença. Qual é a vantagem disso? A gente não precisa cultivar um micro-organismo em laboratório, então não tem risco daquilo escapar e virar uma pandemia. A gente não afeta nenhum organismo vivo, nenhum ser vivo manipulando ele. E o processo dura poucos meses. Quem ganhou o prêmio Nobel de Medicina porque descobriu lá a vacina do RNA recombinante, criou o processo chamado hoje de vacinologia reversa. Então, os estudos clínicos, os ensaios clínicos, eles podem ser não só duradouros, ou seja, demorado, e você estuda aquilo a vida inteira, como eles podem ser também
breves e rápidos. Então, não se enganem se alguém falar, olha, fizeram um tratamento muito rápido. Sim, gente, isso pode ser feito, isso pode existir, tá? Para alguns tipos de tratamento, tá? É o que a gente chama hoje na medicina de POC, que é o Point of Care. Ou seja, eu levar para uma população uma forma rápida, uma forma eficiente e uma forma eficaz de diagnosticar aquela doença em campo, tá? Sem precisar hoje de tempo de espera em laboratórios para a gente fazer um manejo clínico desse paciente, tá? Então, os ensaios clínicos eles são muito importantes nessa conduta, seja esteticamente, seja cirurgicamente, enfim. E de que forma a doença afetará a saúde no futuro é o prognóstico, tá? Nós temos também o aspecto da economia da saúde. Oi, quem abriu o mic quer falar alguma coisa? Alô? Tá, vamos para frente. Então, a pesquisa em saúde, ela tem todas essas diretrizes. Eu não vou ficar falando de cada uma delas, tá? Porque nós vamos detalhá-las mais à frente. Mas a gente tem a pesquisa básica, que é teórica e prática. A gente tem a pesquisa clínica, que ela pode ser observacional ou experimental, da mesma forma que a epidemiológica. Tá? Então, tanto a pesquisa básica, quanto a clínica, quanto a epidemiológica, elas estão no rol das pesquisas primárias. Tá? Já a pesquisa secundária é meta-análise e revisão de literatura. Essa pesquisa secundária é o que geralmente vocês fazem, principalmente quando vocês vão para um congresso, para um seminário, vocês sempre estão trabalhando com esse tipo de variável de revisão da literatura. Ou seja, vocês não estão produzindo um conhecimento novo, mas vocês estão apenas agrupando categorias de conhecimento num único ponto. Tá? Então, isso acontece. Ok? E como que a gente responde às perguntas? A resposta está aqui, ó, com o tipo de estudo. E nós temos dois principais tipos de estudo na epidemiologia, que são os estudos observacionais. O próprio nome já diz, você observa um fenômeno e o efeito daquele determinado fenômeno sobre uma população. E a gente tem os experimentais, que é a gente literalmente colocar a mão na massa e fazer. Tá? A diferença entre os observacionais e os experimentais é o aspecto ético. Tá? Então, vocês, alunos do segundo período de medicina, se vocês forem fazer um trabalho em que nesse trabalho vocês tiverem que aplicar um questionário numa comunidade, vocês não fazem esse questionário sem que vocês tenham submetido o trabalho de vocês a um comitê de ética em pesquisa. Tá? Vocês podem até fazer. Vocês podem até ir para campo, aplicar questionário num sinal, no semáforo, no posto de saúde e tudo mais. Mas vocês não publicam esses dados se vocês não comprovarem para o periódico que vocês estiverem publicando que vocês não infringiram nenhum aspecto ético do paciente. Tá? Então, para cada resposta, para cada pergunta, né, a gente tem uma resposta, seja ela observacional, seja ela experimental, ok? Então, vamos primeiro começar com estes daqui, os observacionais. Nesses observacionais, a gente divide em N outras categorias, que a gente chama de chaves dicotômicas. No observacional, podemos tê-lo de forma descritiva ou de forma analítica. A descritiva tem o papel ativo do pesquisador no manuseio e até mesmo na experiência daquilo que ele está presenciando. Um exemplo são os relatos de caso. Tá?
Então, é muito comum um professor de vocês, principalmente nas disciplinas mais clínicas, trazer para vocês um caso clínico. Aquele caso clínico, o paciente fulano de tal, tantos anos de idade, portador de hipertensão arterial, diabetes, não sei o que, submetido ao tratamento XYZ. O que é isso? É um relato de caso. O que é um relato de caso? É um estudo descritivo do tipo observacional. Tá? Então, nós estamos fazendo o caminho inverso. Nós estamos pegando o que está sendo apresentado para vocês entenderem de onde que ele partiu e que tipo de pergunta vocês querem responder. Eu posso estar redondamente enganado, e vocês me corrijam se eu tiver enganado, mas eu acho que vocês já tiveram contatos com pacientes desde o primeiro período. Que seja vocês irem para um PSF e observar o professor perguntando algumas questões para o paciente. Tá? Então, tudo isso que vocês obtêm de experiência, a ficha clínica de um paciente, quando vocês colocam todo o aprazamento do paciente, vocês estão fazendo um relato de caso. Vocês estão relatando literalmente, vocês estão descrevendo tudo que vocês estão presenciando. E no outro espectro, a gente tem os estudos analíticos, que também são observacionais. Só que o descritivo, você quer entender o que aconteceu em uma determinada população, em um determinado período de tempo, prevalência, e como que a doença ela se desenvolveu naquele grupo. Já os estudos analíticos, eles buscam entender o fenômeno do momento, ou seja, as incidências. Então, quando nós tivemos a pandemia da Covid, naquele momento de pandemia, nós queríamos analisar o que fazia com que as pessoas adoecessem. A gente queria analisar os fatores de risco, a gente queria analisar a incidência da doença, para a gente ter ferramenta futura para diminuir o número de óbitos, para a gente reduzir a sobrecarga do serviço de saúde. Tá? Então, esses dois estudos, sejam os analíticos, sejam descritivos, eles, de certa forma, podem ser feitos separadamente, mas eles, ao final, casam com a resposta da mesma pergunta, tá? Que a gente quer responder para um paciente lá na frente. Tá? Então, os estudos observacionais, você, observador, você não interfere no fator de exposição. Tá? Então, você não pode limitar nenhum tipo de resposta. Tá? E quando vocês querem obter uma informação do paciente sobre a história do paciente, vocês fazem perguntas amplas. Vocês não fazem perguntas onde a resposta ela está embutida na pergunta. Então, vocês não perguntam para o paciente, senhor fulano, o senhor dormiu bem? Você pergunta para um paciente como o senhor dormiu e deixa ele falar. Por mais estranho que possa parecer a resposta dele, por mais estranho que possa parecer a resposta dele, você, observador, você não interfere na exposição. Você somente observa o processo de forma a analisar ou de forma a descrever. Certo? Muito bem. Estudo ecológico é um tipo de estudo. É a primeira etapa da pesquisa epidemiológica. Porque na ecologia você quer saber o quê? O ambiente. Você quer saber as condições daquela população que você está estudando. Gente, se vocês estudarem população vulnerável, vocês vão ter um tipo de estudo ecológico. Se vocês basearem um estudo ecológico de vocês na renda,
na renda, vocês vão ter diferentes tipos de resposta nesse estudo. Tá? Então, os artigos que eu pedi, Stephanie, para mandar para vocês, eles não são artigos que obrigatoriamente vão ser a apresentação de vocês. Aquilo é um artigo só para guiar vocês no entendimento. Em cada um desses textos, vocês vão ver na metodologia, a pesquisa epidemiológica ela foi baseada numa população. Que tipo de população foi essa? Entender essa população te ajuda a entender qual o tipo de parâmetro que você vai ter lá na frente, qual o tipo de resposta você vai ter lá na frente. Então, os estudos ecológicos, eles priorizam a população e não o indivíduo. Tá? Por exemplo, dengue. Quando vocês estudam dengue, vocês não observam só o indivíduo que foi categorizado em grupo A, B, C ou D, para ver se ele vai receber soroterapia em casa, se oral, se venosa, se ele tem que internar. Vocês analisam a cidade de Manhuaçu. Então, quando vocês analisam a doença, vocês estão falando de um estudo ecológico. Tá? Compara a frequência da doença entre diferentes populações. Foi uma pergunta que eu fiz para vocês e que ninguém me respondeu, porque ninguém tem essa resposta. Tá? Por que na Colômbia a gente tem Zika e a gente não tem tantos relatos de microcefalia como nós temos no Nordeste brasileiro? Então perceba que eu já estou regionalizando a ecologia. Eu estou falando Nordeste brasileiro em relação ao número de casos. Por que o mesmo vírus, você pode ter cepas diferentes, criou uma condição em um público de uma determinada área, de uma determinada ecologia e não em outras? Tá? Tá aí a pergunta de R$1 milhão para quem souber respondê-la. Na maior parte das vezes, estes grupos eles tomam a forma de uma área definida geograficamente. Estado, a cidade, o setor censitário. Tá? E para quem não sabe, um setor censitário é uma região de uma cidade onde nós temos ali até cerca de 200, 210 habitantes. Tá? O setor censitário ele pode atrapalhar vocês, muito, mas assim, demais da conta. Se vocês estiverem falando de áreas muito pequenas. Manhuaçu é uma cidade pequena. São Paulo é uma cidade grande. Você usar setor censitário para uma cidade pequena e o mesmo parâmetro para uma cidade grande, pode dar errado. E eu vou provocar vocês aqui. E aí vocês podem abrir o microfone e me responder. A pergunta ela parece óbvia, mas eu quero que vocês pensem. Quando uma doença ela é urbana, e aí vocês podem até escrever aqui no chat, não tem problema nenhum quem não quiser responder. Quando uma doença ela é urbana, ela ocorre onde? Quando uma doença ela é urbana, ela ocorre onde? Nas cidades. Muito bem. E quando ela é rural? Na zona rural. Muito bem. Onde começa a área urbana, onde começa a área rural? Aí vai depender da limitação geográfica de cada município. Tá. E o peridomicílio? Aí eu não... Entende realmente. que é complexo? Sim, é complexo, realmente. Entende. E eu vou te explicar por quê. Quem foi que me respondeu? Foi? Cristiano. Vamos lá, vamos pegar a resposta de Cristiano. O que eu sempre falo para os meninos lá no quarto período, quando eles estão estudando comigo parasitologia? Gente, vamos sair do livro didático. Tá? O livro didático ele serve para dar uma base. Ele é importante para te dar uma ideia do ponto central, que é a doença que você está estudando. Mas, quando você sai do didático e começa a ver a doença
no paciente, você começa a ver situações que não estão no livro didático. Eu brigo muito porque eu já fiz esse trabalho algumas vezes para o MEC, onde o MEC contrata uma equipe, geralmente de pesquisa, em cada uma das áreas de conhecimento e entregam os livros do Programa Nacional do Livro Didático, o chamado PNLD, onde cada grupo tem que analisar, dentro da sua formação, como é que determinados tópicos são apresentados. E, meninos, eu sou parasitologista. Então, não interessa onde essa pessoa está. O que interessa é que ela tem que ter a informação a mais correta possível. E muitos cartazes, panfletos, folders que ficam pregados em unidades de saúde não trazem uma informação muito correta. Ah, mas professor, o paciente ele não vai ter noção. Gente, mas às vezes é a única oportunidade que ele tem para ver a informação correta. Aí lá pelas tantas, falando de dengue, e a atividade extensionista 3 eu fiz com o professor Leonardo. Eu não sei se ele continua na instituição, mas ele estava na coordenação de alguma dessas vigilâncias. Não sei se era sanitária ou epidemiológica, não me lembro ao certo. Talvez quem o conhece possa me ajudar aí a responder isso. E aí ele fez uma proposta que é o seguinte. Gente, vamos fazer material educativo. Durante a nossa triagem, nós vamos levar esses materiais para os pacientes. Ok, os meninos fizeram. Lá pelas tantas, eles chegaram com o material e falaram assim, com um dos tópicos, prevenção, construção das casas a pelo menos 500 metros de distância da mata. O que eles estão querendo dizer com isso? Que se você estiver a 499, você pega a doença. Mas se você tiver 500, 501 em diante, você não pega. E eles criaram aí uma diferença entre o rural e o urbano. Qual foi o critério? Distância da mata. Mas aí eu perguntei para eles o seguinte: e se esse inseto estiver grudado na roupa de uma pessoa que foi de uma área para outra? As fronteiras geográficas, elas são imaginárias, como o Cristiano falou. E que o conceito de urbano ou silvestre, ele é abstrato. Ele não pode ser utilizado como um fato consolidado. Porque às vezes você tem o quintal da sua casa, uma mata. Então o seu quintal é a área rural ou silvestre, dê o nome que vocês quiserem. E que o peridomicílio ele passa a ser todas as características que estão neste entorno. Sejam os animais que transitam nessas duas áreas, sejam as pessoas que transitam nessas duas áreas. Então a gente não pode ficar usando o viés da fronteira geográfica, como o Cristiano falou. A gente tem que tomar cuidado no processo de transmissão ou no risco que frequentar áreas de mata tem em relação a áreas onde você não tem vegetação exuberante, tá? Geralmente os estudos ecológicos, eles utilizam dados secundários, tá? Ou seja, DataSUS, tá? Para quem não tem contato com o DataSUS, é lá que nós temos acesso às doenças de notificação compulsória, nós temos alguns sistemas de notificação no SUS, tudo está como dado secundário, ou seja, nós baseamos naquilo que alguém já fez, tá? E a gente utiliza os estudos ecológicos para formular hipóteses, mas não para testar essas hipóteses, tá? Muito bem. Seguindo. Série de casos ou relato de casos. O que é um relato de caso? É uma descrição em detalhe de todas as características de interesse em um único paciente.
cor da pele é uma característica interessante? Depende. Para algumas doenças, principalmente quando a gente fala de alteração metabólica, ela é mais comum em indivíduos negros que brancos ou vice-versa. O sexo do paciente é interessante? Depende. Se nós estivermos falando de uma doença que só acomete mulheres, eu não posso relacionar isso a homens. Por exemplo, o câncer de colo uterino. Mas a transmissão do HPV, ela pode se dar em ambos os sexos. Mas câncer de colo uterino, nós estamos falando da mesma forma que câncer de próstata, nós estamos falando somente para público masculino, tá? Então, as informações, características interessantes em um único paciente, é a cargo da doença que vocês querem descrever, tá? Ou que vocês querem relatar. Já os estudos de série de casos. Nesse tipo de estudo, tá, nós vamos descrever em detalhes características interessantes em um conjunto de pacientes. Então, o relato ele é indivíduo e o estudo de série ele é coletivo, ele é populacional. E quando que a gente usa isso? Em casos raros, em casos atípicos e diferentes. Diferentes em que sentido? Daquilo que é considerado frequente. E a frequência é um número. A frequência é quantas vezes esse caso aparece. Eu vou dar um exemplo para vocês. Cristiano, eu vou usar você como exemplo e me dê essa liberdade para usá-lo como exemplo. Fique à vontade, professor. Vamos lá. Na enfermagem, Cristiano já deve ter feito parasitologia. Tá? E, provavelmente, na época que Cristiano fez parasitologia, ele deve ter estudado o livro do Davi Pereira Neves ou o livro do Luiz Rey. Geralmente são esses dois os mais ali badalados. E aí, nas provas, a gente decorava o seguinte. A doença X, quem causa é o agente Y. Vou dar um exemplo, trocar alhos por bugalhos aqui para vocês. Na leishmaniose tegumentar, a gente tem as espécies dermotrópicas e na visceral, a gente tem as espécies viscerotrópicas. O que os livros de parasitologia falavam? Que espécie que causa lesão na mucosa ou na pele não causam a forma visceral. Parasitos que causam a forma visceral não causam lesões na pele. E a gente decorava aquilo ali, gente, ia para a prova. E, gente, nós somos assim. Eu fui assim. Tá? Então, eu acho fofo a gente, professor, falar assim, não, gente, não decora não. Gente, é decoreba. A gente não tem tempo para assimilar tudo isso aqui. Eu sei. Eu dou a mão ao palmatório. Eu decorei muita coisa. Muita coisa. Aí, lá pelas tantas, nós recebemos um paciente com leishmaniose visceral. Leishmaniose visceral é um caso raro? Não, é um caso comum. Extremamente comum. Região metropolitana de Belo Horizonte. E esse paciente ele foi tratado, ele ficou internado, foi tratado, substâncias químicas pesadas, com altos efeitos colaterais, anfotericina B, glucantime, enfim. E aí esse paciente foi embora para casa. Passado um tempo, de poucos dias, não foi nem uma semana, esse paciente volta para a gente com umas lesões na pele. Fizemos uma biópsia, esse paciente estava com leishmaniose tegumentar. E aí brincaram com o paciente, falaram assim, nossa, sortudo, hein? Você pegou a visceral e a tegumentar, então você já não precisa preocupar mais, que você já pegou todas as formas da doença. Só que, para surpresa da gente, aquele protozoário que estava causando aquela lesão na pele era
o mesmo que tinha causado dias antes, ou semanas antes, ou até mesmo meses antes do sintoma, a mesma leishmaniose visceral. Esse foi o primeiro relato de caso de uma lesão tegumentar pós-Calazar. Por que isso aconteceu com o paciente? Porque tratou errado. Tratou o paciente com um tempo de droga errado, não manusearam o manejo do paciente de forma adequada, suspenderam a medicação quando acreditavam que esse paciente já estava curado, e os protozoários que sobraram, causando a lesão visceralizante, eles foram para o tegumento do paciente. Então, esse é um caso raro. E aí nós podemos usar o relato de caso funcionando de forma mais precisa. Tá? Então, hoje a gente sabe que as mesmas espécies dermotrópicas, elas podem causar lesão visceral, e as lesões viscerais podem ser causadas, as lesões tegumentares podem ser causadas por espécies viscerotrópicas. Tá? Então, quando vocês estiverem atendendo pacientes, vocês vão ver muito caso raro. Vocês vão achar que é, mas na hora que vem o diagnóstico, não é. Quem for para dermatologia aí, vai pegar muita lesão ali que vocês vão falar, isso aqui é vasculite, isso aqui é uma esporotricose. Mas na hora que vocês forem fazer o diagnóstico do paciente, vocês vão ver que é câncer de pele, com lesões muito semelhantes. São casos atípicos. Tá? Então, para essas condições, vocês usam o relato de caso. Tá? Os estudos transversais, tá? Eles são estudos que visam entender o status da doença, se infecciosa ou não, da exposição dessa doença, onde o status da doença e a exposição da doença nós aferimos no mesmo momento. Então, no mesmo momento que eu quero analisar o status, eu quero analisar a exposição. A exposição público-alvo, quem são os mais suscetíveis. A doença ela é de causa infecciosa, não infecciosa, ela é crônica, ela tem um curso agudo ou não. E nesse estudo, nós temos uma capacidade talvez maior de determinar a prevalência de uma condição em um determinado ponto no tempo. A gente pode ainda usar para analisar fatores associados, que podem ser fatores de risco ou não, tá? Que aí vão ser usados de forma analítica para diferenciar para mim se essa exposição ela precede ou não a doença, ou seja, se o fator exposição ele é um viés para se adquirir a doença. Provocando vocês, fumar causa câncer de pulmão? E aí você pode parar e pensar, ora, tem quem fuma e não tem. E às vezes quem não fuma tem? Não sei. Ou seja, o ato de fumar expôs o paciente à doença, ou a doença já estava em curso quando o paciente passou a se expor a um hábito de vida não tão saudável. Os distúrbios lipídicos, as dislipidemias, elas acontecem porque o paciente começou a comer mal, ou elas já estavam e se agravaram pelo fato do paciente comer mal. Então, para responder essas perguntas, a gente usa esses estudos transversais, tá? E como a gente fala na saúde de recurso, os estudos transversais eles ajudam a gente a planejar os recursos que a gente está investindo na saúde, tá? E fornecem hipóteses etiológicas, ou seja, de causa, né, do que está causando a doença. Os estudos de coorte, tá? Eles buscam separar uma população entre indivíduos saudáveis, expostos e não expostos, e separar esses segmentos e comparar os desfechos depois que essa população é exposta ao mesmo fator de risco ou
a mesma hipótese que eu suspeito que a doença tenha, tá? Os estudos de medicamento, eles têm como base o estudo de coorte, tá? Quando a gente fala o teste cego, o duplo cego, hoje se fala no triplo cego, são variáveis do estudo de coorte, tá? Então, na sala aqui eu estou com 17 alunos, e aí vamos arredondar 20 comigo, vamos lá, 20 pessoas. Eu separo a população, homens ou mulheres, doentes ou não doentes, ou eu pego 20 pessoas doentes e eu uso uma substância que eu desejo ter, padronizar o efeito dela. Só que eu dou essa substância para 10 pessoas e para as outras 10 eu uso o placebo, que geralmente é algo que não tem o princípio ativo da droga. E eu avalio esse desfecho. Eu espero que das pessoas doentes que receberam a substância química, e se ela tiver comprovada as etapas de segurança e eficácia, boa parte desses pacientes se curem. Agora, o que não pode acontecer é se das 10 pessoas doentes que receberam o placebo, as 10 se curarem. Aí tem alguma coisa errada no viés do seu estudo, tá? Mas geralmente o estudo de coorte ele é feito dessa forma, tá? Então, aqui no estudo de coorte, a gente quer relacionar casos novos de doença, a gente vai produzir medidas diretas de risco, a gente vai ser capaz de estabelecer a causa da doença, a gente também utiliza esse estudo para análise de sobrevida numa população. O tempo de segmento ele deve ser o suficiente para que ocorra o desfecho, então a gente tem que analisar essa população por muito tempo, tá? E muitas vezes, tempo depois que esse paciente já está curado, tá? Então, muitos medicamentos hoje ainda não têm o seu desfecho, porque são medicamentos novos que você não pode analisar só o efeito na cura. Tá? Esse medicamento que está sendo utilizado muito agora, o Ozempic, que, salvo engano, tá? Mas depois eu posso perguntar a alguém que manuseia essa substância. Salvo engano, o Ozempic ele foi um medicamento usado no início para tratamento do diabetes, tá? Mas como um dos efeitos, né, que as pessoas desejam é emagrecimento, passou a ser usado ali de forma mais estética, né, vamos dizer assim, do que para tratar um transtorno de fato. E mesmo depois que as pessoas pararam de usar, ainda tem pessoas em observação para ver o efeito futuro dessa droga, tá? A gente observa também o indivíduo suscetível à perda desse segmento e se esse processo ele é inadequado para doenças raras e com longo período de latência. Período de latência aqui, tá, gente? É o período em que a doença... Período de latência é o período onde a doença, desde a pessoa ter infectado, ela é até o surgimento dos primeiros sintomas, tá? Então esse é o período de latência. HIV é uma doença que tem um longo período de latência. A malária praticamente não tem um período de latência tão grande. Nos primeiros 30 minutos a gente pode ter sintomas da doença, tá? Muito bem. Então, o caso controle, tá? A gente tem um grupo de interesse, tá? Onde a gente tem o caso e a gente tem um grupo controle, que provavelmente é um grupo que não tem o caso, tá? E nós fazemos uma análise comparativa na coleta de histórias destes dois grupos, tá? Na resposta ao tratamento de um grupo controle, na resposta ao tratamento de pessoas com casos, tá? E, de novo, a pergunta de vocês
lá do primeiro slide é que vai dar a vocês a resposta com base no tipo de estudo que vocês estão analisando. Dificilmente, na profissão de vocês, voluntariamente, vocês vão fazer estudo caso-controle, tá? Vocês provavelmente fazem caso-controle se vocês trabalham em hospitais onde estes hospitais são hospitais também de pesquisa e referência e que rotineiramente fazem estudos de validação de substâncias químicas, de drogas, de tratamentos, outras terapias, procedimentos cirúrgicos, tá? Então, as residências médicas, elas caminham muito aqui, porque geralmente as residências, quanto mais complexa for a residência, quanto maior for a escala da residência, R1, R2, R3, R4, a gente está falando de hospitais que são, para aquilo que você se propõe, uma referência. E a referência envolve também esses estudos aqui, ok? Então, o estudo caso-controle, ele é utilizado para estudar fatores etiológicos de doença, como o longo período de latência e baixa incidência. Investiga a exposição passada. O caminho é o oposto do estudo de coorte, porque aqui você não quer expor população a nada. Casos incidentes ou prevalentes, se é base hospitalar ou populacional. Os controles, por exemplo, base hospitalar, grupo populacional, amigo, vizinho, parente, etc. Exemplo disso, resistência a antibiótico entra no caso controle. Tá? Então, a gente tem alguns tipos de parâmetros que um tipo de estudo ele se torna melhor do que o outro. Tá? Outra coisa, muitas vezes a gente tem uma ideia, tá? Então isso é importante para vocês. A resposta negativa é uma resposta, tá? Então, se vocês receberem um não na pesquisa, isso é uma resposta muito mais positiva para vocês. Porque isso implica que ninguém precisa ficar tentando fazer essa mesmo tipo de estudo, porque vocês já tiveram a resposta dele. O que muitas pessoas fazem, e isso acontece com muita frequência, porque a população, o brasileiro, a pesquisa de uma forma geral, ela é tendenciosa, é que a gente tem uma pergunta e a gente quer uma resposta. Então a gente modula a pergunta para fazê-la encaixar num estudo que não é o dela. Então aí nós estamos forçando o resultado, tá? E então a gente condiciona a amostra quantitativa ou qualitativa num viés que eu quero uma resposta já esperada. Isso, gente, é um erro grosseiro na ciência. Isso é um erro grosseiro que a gente pode fazer por um simples motivo. A gente pode expor uma população a terapias que não funcionam tão bem. Vocês são jovens, mas eu sou da época em que, para tratar vômito, salvo engano, acho que é vômito, usava-se uma substância química, que eu não sei o nome farmacológico da substância na farmácia vendida, mas era a talidomida. E saiu uma reportagem, ainda na década de 90, falando do efeito talidomida. Muitas mulheres, ao engravidar, porque elas tinham muito enjoo, usavam talidomida. E os bebês começaram a nascer com malformações. Outros até eram abortados já, e morte do bebê ainda na barriga da mãe. E aí foi se descobrir que o que estava causando essa malformação era uma substância química, ou seja, a talidomida. Mas por que ela foi colocada à venda? Sendo que ela passou por vários estudos científicos. É porque moldaram o perfil do estudo a um método que não é o dela.
e aí ela deu uma resposta falsa, né, como sendo positiva, sem que os estudos tivessem sido feitos da forma mais epidemiologicamente correta, né? Muito bem. Outro tipo de estudo, experimentacional. E como a própria palavra fala na experiência, a gente experimenta. Literalmente a gente testa, ao contrário de só observar. Então, a gente tem um ensaio clínico, que é muito fácil da gente fazer, desde que a gente tenha a aprovação do Comitê de Ética. A gente padroniza uma amostra. A amostra ela é fundamental. Quantas pessoas eu preciso nessa amostra? Não existe número mágico, tá, meninos? Toda vez que vocês forem fazer estudo epidemiológico, que vocês precisarem de amostra, não existe número mágico. Epidemiologista é viciado no número 30. Então, no mínimo 30 pacientes. Tá, gente? Mas se eu estiver falando de uma doença rara, eu só tenho um paciente em milhões de pessoas. Então, às vezes, esse 1 é o meu 100%. Às vezes, numa amostra muito robusta, muito ampla, eu não preciso usar todo mundo. Mas o N de pacientes não tem uma receita mágica. Então, nós separamos esses pacientes em dois grupos, um grupo controle e um grupo de tratamento. Quem é o grupo controle? É quem não recebeu o tratamento. O grupo de tratamento é quem recebeu o tratamento. Foi o exemplo que eu usei anteriormente no ensaio clínico. E a gente avalia os resultados. Onde a gente teve uma expectativa de ter mais cura, onde a gente tem uma expectativa de que o efeito placebo não funcione também para curar uma doença. Tá? Então, a gente fala desses estudos dos experimentais de casos clínicos. Tá? E por que a gente precisa ter grupo controle? Porque a gente precisa tirar esse viés aqui, ó, do tratamento do efeito placebo. Tá? E só a partir do momento que a gente tira esse viés do placebo e tratamento, é que a gente consegue mensurar a eficiência e a eficácia daquela substância que nós estamos utilizando para tentar tratar o paciente. Tá? Então, nos ensaios clínicos, os investigadores eles são responsáveis por alocar os participantes nos grupos de tratamento. Nós aplicamos uma ou mais intervenções. A gente acompanha os sujeitos no tempo de forma a documentar as modificações ocorridas, inclusive depois do tratamento. São consideradas as melhores fontes de evidência de uma intervenção, ou seja, os fármacos, os procedimentos, as orientações. No controle, a gente usa placebo, a gente usa outros regimes terapêuticos, a gente usa grupo controle sem intervenção. A gente pode misturar essa população, a gente pode fazer o randomizado, né? Na mesma hora que você está tratando com e sem intervenção, a gente não sabe, às vezes o próprio testador, a pessoa que está testando, não sabe quem é quem, tá? Teve uma pesquisa muito interessante com anticoncepcional, para modular a eficácia de anticoncepcional de comprimido, tá? Só que esse teste foi feito de forma meio equivocada, em que muitas mulheres receberam placebo e não receberam o medicamento correto. Moral da história, boa parte dessas pessoas hoje estão cuidando dos seus filhos porque eles nasceram, né? Então, para certos tipos de testes, a gente não pode usar esses grupos controle, né? Então, fica aí para vocês esse quadro, tá? Para vocês entenderem um pouquinho. O investigador determinou as exposições? Ou seja, você está determinando ou você só está observando? Se só observando, observacional. Se você está determinando, sim, você está falando de um ensaio clínico. Tá? Nesses ensaios clínicos, a gente tem um randomizado e o clínico não randomizado, ou seja, quando você mistura ou não a população. Tem grupo de comparação? Sim,
Então, nós falamos de um grupo analítico. Se não, nós temos um estudo descritivo. No caso do estudo analítico, qual direção ele vai tomar? Exposição-doença, doença-exposição ou doença e exposição ao mesmo tempo? Se a exposição para a doença, coorte. Se doença para a exposição, caso controle. E se doença e exposição ao mesmo tempo, o estudo é transversal. Tá? Então, fica aqui para vocês. Tá? A escolha do tipo de estudo. Também fica essa colinha para vocês. Então, literalmente, isso é uma cola para vocês decorarem, de certa forma. Tá? Se vocês querem diagnosticar um estudo transversal, querem a frequência, incidência ou prevalência, coorte transversal. Risco e causa etiológica da doença, caso controle, coorte. Prognóstico, coorte para incidência. Terapêutica, ensaio clínico e hipótese, ecológico. Caso ou relato de caso e transversal. Percebam vocês que vocês podem usar o mesmo tipo de estudo, tá? Para responder várias perguntas. Tá? Então, vocês podem ter essa ferramenta do mesmo tipo de estudo para várias finalidades. Tá? Fica uma outra forma para vocês, tá? Para vocês entenderem o viés da pesquisa. E aqui eu coloquei a história natural do câncer em níveis de fatores de risco, em cada nível de atenção. Tá? Para cada nível de atenção, a gente tem uma aplicação da nossa prática médica. Tá? Se a gente quer incidir na exposição aos fatores de risco, no início da doença, na detecção precoce, até o desfecho, né, clínico ou não, óbito ou não do paciente, a gente pode ter um nível de intervenção. E cada intervenção a gente tem, no slide anterior, um tipo de estudo que vai casar com essas informações. Tá? No caso dos níveis de controle de câncer e os estudos epidemiológicos, por exemplo, câncer de mama. Na atenção primária, para a gente avaliar o câncer de mama, por exemplo, a gente usa o tipo de estudo etiológico para avaliar fator de risco. E a gente usa os ensaios clínicos para avaliar o programa de prevenção, ou seja, o quanto que as pessoas que receberam uma orientação sobre a prevenção do câncer de mama conseguiram ficar, e por quanto tempo de vida, longe do câncer de mama. Só que se eu tenho esse paciente já na atenção secundária, nós estamos relacionando o estudo de validade e confiabilidade para detecção precoce. Já na terciária, quando esse indivíduo está sendo reabilitado, a gente tem um ensaio clínico para avaliar a resposta terapêutica. E a gente tem os estudos etiológicos para avaliar os fatores para complicação. Então, percebam que aqui, nesse quadro das atenções primária, secundária e terciária, eu coloquei para vocês um esquema de como a gente aplica cada um destes estudos na prática. Tá? Lembrem-se que para cada doença ou para cada condição, aqui eu coloquei somente o câncer, e falei do câncer de mama, a gente usa esses tipos de estudo, mas não necessariamente a gente vai usar isso para todas as demais. Tá? E aí, vamos lá. Aqui ficou muita fala, ficou muita apresentação de conceito, e os conceitos eles só irão fazer sentido para vocês a partir do momento que vocês começarem a exercitar isso. Eu vou deixar para vocês responderem isso, vocês podem responder no chat ou podem responder isso abrindo o microfone. Vocês têm esse material, então eu acredito que todos devem estar vendo essa placa de entrada de uma cidade hipotética, certo? Então vamos lá. Bem-vindo a Numerópolis.
Então, a gente vai começar a trabalhar com número agora. Para vocês verem como é que número confunde. E quando vocês quiserem apresentar alguma informação num congresso, num seminário, ou até mesmo numa apresentação de algum trabalho, a forma com que vocês apresentar número vai dar uma confusão na cabeça de quem está recebendo a informação. Então vamos lá. Bem-vindo a Numerópolis. Fundação 1900, altitude 500, população 3.600, total 6.000. Olhando essa placa, vocês conseguem entender o que ela quer dizer? Numerópolis. Fundação 1900, altitude 500, população 3.600. Falta alguma coisa aqui. Falta alguns critérios de apresentação. Se eu estou falando da fundação 1900, eu estou falando do quê? Eu estou falando de anos. Então, ela foi fundada em 1900. Se eu estou falando de altitude, eu tenho que usar uma escala métrica. É porcentagem, é quilômetro, é metro, vezes. Se é altitude, eu posso relacionar a centímetros, mas o que é mais usual? Metros. E a população, 3.600, o quê? Por cento? 3.600 habitantes. São três grandezas. Elas podem ser relacionadas como iguais? Não. E não se enganem. Nós, pessoas que apresentamos informações, erramos em não padronizar estes números. Na semana próxima, vai ter um congresso, acredito eu, em Matipó, em que alguns alunos me procuraram para orientar trabalho, para publicar trabalho. E muitas pessoas não têm tempo para ler. Nós temos preguiça de ler. A gente é preguiçoso, a gente não gosta de ler. A gente quer que a informação ela esteja pronta. E às vezes a gente busca uma tabela, às vezes a gente busca um gráfico. E às vezes, se essa escala numérica ela não tiver clara, a gente confunde o leitor na interpretação que ele tem dos dados. Então, a partir de agora, nós vamos começar um pouquinho a falar de estatística. Fiquem tranquilos que eu não vou ensinar vocês a fazer conta. Fiquem tranquilos que o que eu quero de vocês é que vocês aprendam a interpretar as informações. E vocês só vão interpretar as informações a partir do momento que vocês tiverem o conhecimento da estatística. Quando é que vocês usam uma variável estatística e não outras, tá? Então, é por isso que está em azul aqui nessa aula. Métodos estatísticos apropriados, eles devem ser aplicados de forma correta para que nós possamos produzir resultados com significado prático, tá? Embora o paciente ele seja um número, ele pode ser descrito de forma mais objetiva, de forma mais clara para a gente entender o que a gente está querendo estudar, tá? Então, nós vamos começar aqui com a estatística. Antes de eu passar para frente, alguém tem alguma dúvida do que já foi falado? Alguém tem alguma dúvida do que já foi exposto? Alguém tem alguma colocação? Deixo aberto para vocês fazerem as considerações ou até mesmo tirar as dúvidas de vocês.
Quem cala consente. Então, eu acho que está todo mundo entendendo. Então, vamos para frente. Gente, o que é a estatística, então? A estatística, ela é um conjunto de métodos para a gente planejar experimento, para a gente obter dados, para a gente organizar esses dados, para a gente resumir estes dados, para a gente analisar, interpretar e deles extrair algumas conclusões. Vocês sempre vão trabalhar com números. E o número que vocês vierem a trabalhar é um dado estatístico. Ok? E com base nesse número é que vocês vão tirar as informações que vocês precisam, tá? Para responder as perguntas de vocês. Então tá aí. Para que a gente estuda estatística? Eu grifei em vermelho. Talvez pode estar pequeno para alguns lerem, mas se não tiver com a aula em mãos, mais fácil. Para especificar a porcentagem da população na pobreza, os especialistas aplicaram um questionário de 16 páginas. E entrevistaram 6.168 famílias em todo o país. Em 2014 a 2015, ou seja, no intervalo de um ano, nós tínhamos 13 não pobre. Em 2015 a 16, 25,8 pobreza. De 2016 a 2017, nós tínhamos 61,2 em extrema pobreza. O que vocês concluem disso aqui? Que se vocês somarem 25,8 com 61,2 dá 87. Logo, o que essa pesquisa concluiu? Pobreza atinge 87% dos venezuelanos, diz o estudo. Com base nessas informações, a pergunta mais simples que eu faço para vocês é: a apresentação dos dados, ela foi feita de forma clara? Não foi. Tá? Embora a pobreza estivesse relacionada em porcentagem, ela não ficou clara no gráfico. E que o estudo coloca no mesmo patamar pobre e pessoas com extrema pobreza. Ou seja, ele não estratifica. E ele relaciona no mesmo período classes diferentes. Logo, eu não posso dizer que em 2015 e 2016 eu tinha somente 25,8 pessoas pobres, porque eu não relacionei a extrema pobreza. Da mesma forma que em 2016 e 2017 eu não relacionei as pessoas pobres. Então, esse estudo que traz 87% do povo venezuelano pobre, ele não classifica na informação o mesmo critério adotado para todos os períodos de tempo. 2014 e 2015, eu só relacionei o não pobre, mas eu não falei nada de pobreza e pobreza extrema em 2014 e 2015. Ou seja, para que eu tenha uma fiel condição de avaliar essas informações, eu preciso quantificá-los de forma igualitária em todos os períodos do ano. Então, por que a gente estuda estatística? Para a gente quantificar os resultados obtidos no estudo.
e para a gente ter uma condição de expor algumas informações. Vamos lá, continuando aqui. Pergunto para vocês, e aí eu deixo vocês pensando uns minutinhos enquanto eu estico um pouco as minhas pernas. Vocês vão ter aqui 10 voluntárias, cada uma com uma função diferente. Uma de casa, uma médica, uma policial, uma esportista, uma idosa, uma jovem. Cada uma dessas voluntárias tomou dipirona e tomou o AS. Para quê? Para alívio da dor de cabeça. Qual substância, AS ou dipirona, tem o efeito mais rápido no alívio da dor de cabeça em mulheres? São 5h28, pensem até 5h30, eu cobro de vocês essa resposta. Vamos lá, meninos. E aí? Nesse experimento com 10 voluntários, o tempo para alívio em minutos, ele foi menor para qual substância? Beleza. Gabriela, tá. Dipirona, Lavínia, dipirona. Tá. E para que eu uso isso? Porque se eu sei se na população a substância ela tem um tempo menor de uso ou de efeito em relação à outra, a estatística ela permite lidar com essa variabilidade na tomada de decisões, tá? Só que aqui eu fiz uma pergunta muito direta. Qual substância tem um efeito mais rápido? Percebam que no coletivo das 10 mulheres, vocês responderam dipirona. Só que observem também, quando nós saímos do estudo populacional para o estudo individual, algumas mulheres não tiveram efeito nenhum em relação à diferença em tempo de uma para outra. Então, percebam a minha pergunta. Qual a substância tem um efeito mais rápido para o alívio da dor? Essa pergunta ela seria respondida com um depende. O que depende? No indivíduo ou no coletivo? Coletivamente, vocês, Cristiano, Nicole, Sabrina, Lavínia, Gabriela, acertaram. Mas a nível individual, algumas mulheres tiveram o AS mais rápido do que a dipirona. Tiveram o AS mais rápido do que a dipirona. Tá? Então,
eu enviesei vocês na resposta de uma pergunta que foi abrangente. Ela não foi uma pergunta estatística. E é isso que vocês têm que tomar cuidado, tá? Quando numa prova, e eu já deixo a dica para vocês, quando numa prova eu perguntar para vocês uma aplicação da estatística, vocês devem ter a resposta não no que está apenas sendo questionado, mas numa visão mais geral. Então, aqui, eu teria que relacionar duas populações. O coletivo, a população coletiva e a população do indivíduo. Porque aí, trazendo do populacional para o individual, eu mudo esse viés, ok? Mas, no populacional, vocês brilharam e vocês acertaram. Vamos lá. Continuando aqui. Opinião a favor da restrição ao consumo de álcool por motoristas. Eita! Neste estudo foram investigados 1.200 motoristas em duas cidades. Cidade 1 é uma cidade litorânea e na cidade 2 é uma cidade do interior. Então, eu posso dividir esta população e perceber que na cidade litorânea, uma média de 80% das pessoas, dos motoristas entrevistados, destes 1.200, são a favor da restrição de álcool. Lá no interior, 85% das pessoas são a favor da restrição do consumo de álcool. Só que, nesse cenário apresentado, nós podemos concluir que pessoas que moram na área do litoral são mais permissíveis. Mas por que as pessoas do interior são menos permissíveis? Tá? Então, é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Por que no interior a gente tem mais restrição do que na cidade litorânea? É pelo tamanho populacional? Existem cidades litorâneas que têm, em alguns casos, menos população do que cidades do interior. Em algumas pequenas áreas litorâneas, sim. Dessa forma, esses resultados eles permitem estender estas conclusões baseadas em uma pequena parcela para o grupo maior de onde ela veio, com a margem de erro pequena e conhecida. Percebem que aqui as duas informações elas se encontram em um percentual. Onde elas se encontram é o que nós temos de margem de erro. É por isso que aqui, na pesquisa de opinião, é comum darmos a resposta com X% para mais ou X% para menos. Ou seja, em relação ao que nós temos de percentual em cada uma destas áreas. Tá? Então, pesquisa de opinião tem erro, tá? De interpretação. Vamos lá. Avaliação de diagnóstico baseado em teste clínico. Essa é uma confusão muito grande. E não me perguntem o porquê, porque ainda a epidemiologia não sabe responder isso de forma mais robusta, talvez. Tá? Teste sorológico. Tá? Não se sabe ainda muito bem o porquê. Quando uma doença ela é pouco comum numa população, o teste sorológico ele é muito mais eficaz. Então, se eu tenho um caso de uma doença em 1 milhão de pessoas,
a sorologia ela tende a dar 100% positivo. Quanto mais pessoas são afetadas por aquela doença, a chance de dar falso positivo aumenta. Então, nós temos aqui uma situação que é o pior dos cenários que a gente pode ter. Se um paciente tem um resultado positivo no teste, qual a probabilidade de que ele esteja realmente doente? Por quê? Se o paciente está doente, efetivamente e clinicamente doente, o que você espera de um teste? Que ele dê positivo. Se ele está sadio, clinicamente sadio, o que se espera do teste? Que ele dê negativo. Mas quando o indivíduo está doente, o teste pode dar negativo. E quando o indivíduo está sadio, ele está positivo. E aí nós temos um erro. Vou dar um exemplo para vocês e aí eu finalizo a aula de hoje com esse exemplo. Quando se fala de leishmaniose visceral canina, tá? A gente tem muito problema com o cão, tá certo? E eu perguntei isso para vocês várias vezes, sacrifica ou não sacrifica o cão? O que se faz com o cão? Enfim. A melhor solução seria fazer um teste diagnóstico do cão, tá? E a gente usa um teste rápido nas prefeituras chamado DPP. O DPP é um teste rápido contra leishmaniose visceral. Só que quando a gente faz o DPP, a chance do DPP dar falso positivo com qualquer outro tripanosomatídeo, que são as famílias causadoras de algumas doenças, por exemplo, doença de Chagas e até mesmo a própria leishmaniose, é alto. E muitas vezes a gente pede uma segunda sorologia com um teste mais específico, ELISA. Então, se a gente tem um cão com DPP positivo e ELISA positivo, esse cão está positivo. Então, esse cão está doente. Ele está aqui, ó, no espectro do doente. Só que pode acontecer do DPP dar positivo e ELISA dar negativo. Esse cão, ele entra onde? Ele entra no doente ou ele entra no sadio? HIV, gente, é a mesma coisa. Muitas vezes, dependendo do curso clínico do HIV, um paciente faz a sorologia e a sorologia dá negativo. E esse paciente acha que ele está negativo. E às vezes ele repete a sorologia e dá positivo. Então ele tem uma sorologia negativa e tem uma sorologia positiva. Esse paciente ele entra onde? No doente ou no sadio? Então, conhecendo esses vieses, que nós vamos discuti-los melhor nas outras aulas, para a gente responder essa pergunta, se um paciente ele tem um resultado positivo no teste, qual a probabilidade de ele estar realmente doente, a estatística ela vai permitir essa quantificação da incerteza. E isso só pode ser feito quando a gente domina o conceito ou o critério das probabilidades. Tá? Então, quando a gente fala a noção de probabilidade de um evento acontecer, é para a gente quantificar a incerteza. E a incerteza, gente, ela vai acontecer de forma muito constante. Outro exemplo, teste de gravidez. Teste de gravidez, ele tem uma quantificação de incerteza. É por isso que o teste diz que ele é cerca de 90 e tantos % de eficácia. Vacina tem quantificação da incerteza. Por isso que eu falo, a probabilidade de um indivíduo converter é X. Falar em probabilidade é falar na quantificação de incerteza, tá? E isso ajuda a gente a responder essa pergunta aqui, ó. Se um paciente ele tem um resultado positivo no teste, qual é a probabilidade desse paciente
realmente estar doente. Ok?